Eita lasqueira, como diz na minha terra. Como é que você tá? Você tá bem? Olha, hoje a entrevista promete. Gente, presta atenção. A gente vai falar com um consultor, homem que já trabalhou na telecomunicação, ó, sinistrão, CEO, empresário. O cara foi tudo e agora é consultor, mentor, ajuda as pessoas a um processo de transformação. Essa é uma das palavras que você vai escutar nessa entrevista. Transformação. Tá preparado para transformar a sua vida? Então, ó, já corre aí, já pega a caneta lá. Caneta, bloquinho. Eu tô até confuso, gente. Caneta, bloquinho. Curte esse vídeo. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, salva e já manda pros amigos. Bora se transformar? Bora escutar a transformação? Com vocês, Rafael Girardi. Galera, tô aqui no Imagina TV. Vou te falar o seguinte, que eu tava com saudade. A gente passou algumas semanas se preparando para essa nova série de vídeos e hoje eu trouxe um convidado muito especial, o Rafa. Ó, Rafa, Rafinha, Rafael, não sei como ele gosta de ser chamado não, mas eu chamo de Rafa. E a melhor parte disso tudo que eu conheço a história dele é assim, ó, das antigas, cabra bom, ó, foi executivo, hoje é consultor, tem uma história linda. Você tá preparado? Mas antes de você me falar que sim, me fala uma coisa, caneta e papel já aí, prontinho para anotar as chaves de sucesso que esse homem vai falar? Então vamos com tudo. Rafa, se apresenta aí para essa galera linda aí que está assistindo. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, prazer estar aqui com meu amigo Adriano José. Fotografou meu casamento, olha só, há 15 anos. Não, foi 15 ontem. anos Ontem. atrás, praticamente. E estamos aqui junto aqui de novo. Isso aqui é um prazer, tá? Falar para vocês aqui um pouquinho da minha história, contar um pouquinho aqui do que eu passei, né? Quais foram os principais motivos de algumas decisões, quais foram os pontos positivos, foram os pontos mais desafiadores, né? Claro, porque a nossa claro. vida não é feita só de vitória, também tem a parte que eu não chamo de derrota, chamo de aprendizado. Claro. Eu acho que uma das partes mais importantes da vida é você poder aprender com as suas experiências. Então, eu estou aqui já em Friburgo, sou friburguense, retornei já há 7 anos. Né? Saí com 17 anos, fui estudar no Rio, sou engenheiro, formado pela UERJ. E aí, continuei lá trabalhando. Sobre isso até queria falar. Gente, ó, deixa eu explicar uma coisa. Esse homem é consultor. E quando a gente imaginou trazê-lo, né, na verdade, para o Imagina TV, a primeira situação é o que a gente pode agregar para quem está assistindo. E assim, informar que o grande barato da consultoria é que o cara, assim, ele no estudo tem uma história, uma bagagem que vem junto, né? Porque eu sei que você foi executivo, eu lembro dessa sua fase, sei da história da UERJ, assim, a bagagem que vem junto para ajudar o próximo, né? Porque o consultor é isso, né? Com certeza. O consultor ele é um agregador de valor. Ele fica um tempo ali delimitado, um tempo curto na empresa. Eu fico brincando que é gasolina de foguete, né? Que às vezes o cara tá engasgando, o consultor chega, injeta a gasolina no foguete e o cara Exatamente. vai toda a vida. Me fala agora, Rafa, se você pode falar, um pouco da tua história antes da parte de consultoria. Assim, como foi sabe aquela época que você era executivo, que você vivia no Rio de Janeiro, que eu lembro dessa sua fase, que você viajava todo dia praticamente, você morava lá, né? Morava lá, né? E acho que a gente só se via mesmo nos finais de semana. Exatamente. Não é isso? Então, conta um pouquinho dessa fase aí, que eu acho que é a fase, assim, desse período saindo da faculdade, trabalhando no Rio, não, trabalhando fora da cidade. Como é que foi isso? Bem, eu falo um pouco que o mais importante para uma pessoa é buscar aquilo que ela almeja, que ela deseja, buscar seus sonhos, né? Quando eu saí com 17 anos de Friburgo para o Rio, eu fui pai muito cedo, né? Eu tive um filho com 16 anos. Então, minha filha já tinha 1 ano nessa época. E aí foi uma decisão, primeira decisão acho que mais complexa assim da minha vida, mas foi pautada no que eu queria. E aí eu fiquei sempre, durante toda a faculdade, todo final de semana, vindo e voltando, né? E aí eu acho que a primeira lição que eu tive, né, muito positiva, foi que as escolhas difíceis fazem parte da nossa vida, mas você não entende naquele momento. Daqui a pouco você vai ver, você fala, cara, faz todo sentido em alguns movimentos da vida. Então essa primeira busca minha foi importante, né? Era um peso de estar saindo perto da minha filha, ela pequena, estava com 1 ano na época, mas hoje eu vejo o quanto foi importante e ela fez o mesmo movimento. E agora, 17, ela já está com 24 anos e ela está se formando também lá embaixo, mora em Niterói. Então, que é o processo natural da vida. Né? Exatamente. Então, acho que o primeiro ponto é busque seus sonhos e se você tiver uma coisa para ser, seja exemplo. Então... Segura aí. Galera, anota aí. 2 chaves aí. Busque os seus sonhos
E seja o exemplo. Seja o exemplo. Então já começa a anotar isso. Então, se você realmente está aqui assistindo, é porque você tem um sonho em mente. Você quer transformar a sua condição desse momento. E a gente fala para empreendedores de todos os níveis, aquele do zero, que começou com o primeiro produto, para o cara que entrou no marketplace para gerar ainda mais renda. Então, busque os seus sonhos e seja exemplo. Continua, toca o terror. Você falou em produto, foi bom. Então, eu vou falar minha primeira fase de empreendedorismo, né? Minha família é uma família... Minha mãe e meus pais me deram toda a condição. A gente não tinha uma ótima condição, né? A gente tinha uma condição razoável. E chegou um momento que eu fui para o Rio para fazer faculdade, foi um dos piores momentos financeiros da minha família. Então, eu tinha semana que eu ia com o dinheiro contado, assim, para alimentação só aquilo. Só aquilo. Só que eu falei, cara, eu gostava também de tomar uma cerveja. Falei, cara, o que eu posso fazer agora para realizar isso? Meu primeiro produto empreendedor foi ingresso de chopada. Que maneiro. O que eu fazia? Eu falei, cara, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar... tinha as chopadas mais famosas, eu pegava meu dinheiro, comprava o mínimo possível para gastar na semana, comprava assim 3 ingressos. E aí o que eu fazia? Guardava o meu e vendia os outros 2 por 5 vezes o valor, porque na hora era muito mais caro porque não tinha. Exatamente. Então eu já pegava isso, fazia o dinheiro, ia na chopada e voltava para Facebook com mais dinheiro que eu fui em alguns momentos. Se a gente brincar com isso, chama-se dropship. Exatamente. Isso não vou nem falar quanto tempo, porque é muito tempo. Se a gente brincar com isso hoje na internet, é a coisa mais comum, você vender um produto que, na verdade, você nem tá com ele na mão, porque você comprava e vendia, mas hoje o dropship é isso, né? Você vende um produto que você às vezes nem tá com ele na mão. Então, assim, o desejo de fazer, né, é a primeira mola para você entender o que você fazer com isso. Então, assim, primeiro passo, se você tem um desejo, barreiras, eu digo o seguinte, não existem tantas barreiras, as barreiras estão na gente. A nossa mente que provoca as barreiras. Concordo. Na verdade, acho que foi Mark Twain que falou, os maiores problemas que eu tive na vida foram aqueles que nunca aconteceram. Caraca. Né? Então, assim, está muito, muito na nossa mente o problema. Você está ligado do que ele está falando? Que os maiores problemas que você tem estão em você e os maiores problemas que você vai enfrentar, eles não existem. Na verdade, ele é uma ficção científica. Exatamente. Como eu gosto de falar, hoje está muito comum esse do metaverso, está no mundo paralelo aí. E é isso, por exemplo, eu adoro falar que quando eu comecei a empreender, né, foi para uma situação também de escassez. Sim. Eu comecei a vender sanduíche na praia e eu não tinha feito nada desse tipo ainda, me expor tanto assim. E eu falei assim, só tem um jeito de eu vender o sanduíche na praia. Eu indo vender. Com certeza. Não tinha outro jeito. E eu procurei, assim, o local que eu não queria estar é onde eu achei que eu poderia vender, que era com meus amigos. Porque, pô, vou passar vergonha, assim, adolescente, vou passar vergonha. Que nada. A coisa fluiu com, assim... Os colegas até compraram para dar ajuda no mano. Entendeu como é? Excelente. Isso aí, toca aí. Tem uma outra frase que você falou também, que é: quem tem medo do ridículo não conhece o extraordinário. Exato. Então você se bloqueia, além de ter medo, você se bloqueia. Então, acho que foi uma fase também que para mim foi muito importante para o meu crescimento, né, como pessoa. E aí eu me formei, né? E aí depois de formado, eu entrei como estagiário na Oi, na época. Sim. Né? E aí eu fui efetivado, foi onde começou minha carreira. Né? E aí, com a carreira iniciando a carreira trabalhando na Oi, comecei na parte toda de planejamento. Quanto tempo isso atrás? Isso tem 20 anos. Então foi no boom das telefônicas, né? Exatamente. Na verdade, foi quando vendeu os espaços para... Tinha Brasil Telecom, tinha... Eu sempre fui muito bom de matemática e física. Então, engenharia. Na época da faculdade, o que eu vou fazer? Boom da Telecom, falei, é isso que eu quero para minha vida. Aí prestei vestibular para a UERJ, consegui passar e fui fazer. Aí chegou no 4º período, eu falei, é tudo que eu não quero na minha vida, era de ser engenheiro de telecomunicações. Sim. Só que a engenharia me proporcionou um raciocínio lógico muito, muito interessante. E aí eu continuei até o final, né, da faculdade, me formei. E aí eu já sabia que eu queria trabalhar com a parte de gestão. Né, planejamento, gestão, já estagiava, já muito parecido com isso. E, Rafa, tem um negócio que eu adoro falar. Muita gente acha que trabalhar com pessoas, ser gestor é fácil. Não. Não mesmo. A parte técnica ela é importante para você crescer, mas a parte comportamental e psicológica é importante para você se manter né? E principalmente elevar a níveis superiores. Então, aí foi a parte que eu comecei... Né, entrei quando eu fui efetivado na Oi, fiquei um tempo... Deu uma, assim... A sorte acompanha os mais preparados também. Né? Mas eu dei uma sorte que eu entrei numa área e cresci muito rápido.
E aí, quando teve o startup da Oi em São Paulo, eu fui convidado para fazer parte do startup. Acho que foi a primeira pessoa do Rio que chegou em São Paulo na parte de startup. Aí para mim, foi o segundo divisor de águas na minha vida. Né? Por que motivo? Lá, o startup, você chega para ser gestor e fazer o planejamento do todo, né? Eu fazia da parte corporativa. E aí a gente começou a fazer, montou toda a equipe, montou toda a estrutura. Chegou no momento que a gente tinha toda a equipe formada e não tinha as antenas. As empresas não tinham... ainda não tinha sido colocado a parte física do processo. 140 vendedores sem ter a parte física. Sem ter o que vender. E aí o vice-presidente na época chamou a gente falou, cara, agora a gente precisa fazer alguma coisa. E aí o que a gente entendeu? Cara, vou botar todo mundo para fazer aquisição de espaços e montar antena. Cara, fizemos um projeto com uns 140 vendedores para fazer aquisição de espaço e montar as antenas. Resumo do projeto. Muita gente não sabe o que é isso. Na verdade, aquelas antenas grandes que você vê de telefone celular, foi nesse período que eles iam atrás, tinha um mapeamento, né? Por satélite, tinha uma série de situações assim, né? Tinha a parte tecnológica, né, por satélite, e tinha a parte operacional. Que você tinha que subir no topo de prédio, para saber se funcionava ali, né? Para ver se tem as visadas corretas. Hoje é muito fácil a gente pensar nisso, mas esse processo foi literalmente abrir uma floresta, né? É um negócio que ninguém fazia e começou do nada. E aí acabou que no final do projeto, o nosso time fez aquisição de mais sites, mais de 1000 sites na época, somando todas as 4 empresas contratadas para fazer. Caraca! E aí foi um case internacional. Eu posso dizer que esse sucesso, esse caso de sucesso, se deu à preparação? Se deu não só a preparação, que era um fator muito importante, mas se deu principalmente pelo o desejo da equipe de realizar o projeto, porque já estava todo mundo engajado, e pela liderança. Acho que foi o segundo aprendizado muito, muito bacana que eu tive. A liderança do projeto, o vice-presidente que estava à nossa frente era o cara. Era uma liderança que não só... Você lembra o nome dele? Lembro, Roderley Generali. Então, bacana. Então ele tinha uma liderança muito presente, ao mesmo tempo que ele era firme, ele era assertivo, né? um líder que estava disponível a todos. Então, acho que foi o segundo salto da minha carreira, porque eu vi que essa força de vontade ela faz você chegar a lugares. Não só pessoalmente, quando eu tive como um sonho, mas profissionalmente. Talvez muito mais do que tinha muito mais capacidade técnica que a gente na época, que eram as 4 empresas contratadas. Sim, que já era especialista em fazer essa... Já faziam isso há muitos anos e a gente nunca tinha feito. Então, assim, eu acho que isso para o empreendedorismo é muito importante. Você precisa ter não só esse foco, mas essa força de vontade sempre de impulsionar. Você entendeu aí, gente? A força de vontade de impulsionar é que faz a diferença. Ele citou algumas coisas, né? Que o chefe dele, né? A gente pode falar assim, né? Pode. O gestor. O cabeça do processo, ele era uma pessoa assertiva, uma pessoa enérgica, uma pessoa... Né? Pelo que você falou, sim, não, mas também era acessível. Com certeza. Não é? Então, se você tem um grupo e não for acessível, amigo... Não vai rolar. A gente, até na nossa rede social da empresa, eu gravei até um vídeo na semana passada falando sobre isso. Assim, a característica da liderança inspiradora. Sim. Né? Você tem que ser transparente, né, para criar confiança. Você tem que ser congruente. Você tem que falar e fazer. Não adianta você falar e não fazer. Né? Então, porque fica algo muito superficial, uma casca que não tem sustentabilidade. Como o cara fala assim, acorda cedo e ele acorda às 11 horas. Você entendeu o que eu estou falando? Então, essa transparência, a congruência é importantíssima. A visão clara, a gente tinha uma visão nessa época muito clara. A gente sabia onde precisava chegar, a gente sabia como ia chegar. Gente, olha só, visão clara da tarefa. Como é importante. Deixa eu te explicar o seguinte. Estamos num momento em que tem um filme muito bacana... King Williams, que é o pai da Serena. Eu não assisti ainda, mas parece muito bom. É muito bom. E ele fala o tempo todo que ele fez um projeto. Então, a visão clara de onde você quer chegar. Então, se você tem algo para fazer, se você sonha em ser alguém, coloque isso no papel. Estou exagerando, Rafa? Não. Coloque isso no papel, gente. Porque a visão, ela tem que ser... tem que vir junto com a comunicação muito eficiente. Então, ele tinha essa fluidez muito clara.
Então não adianta você só saber onde quer chegar, mas se você não comunicar e não transpor isso em toda a sua equipe, em todos os seus liderados, aquilo não fica tão transparente. Então essas características me trouxeram um aprendizado muito grande. Acho que foi o segundo degrau assim, na minha carreira, até na minha vida profissional e pessoal, muito importante. Deixa eu dar uma pausa rapidinho. Gente, presta atenção. Esse homem ele tem muito conhecimento. O que eu vou pedir a você? Porque eu tenho isso aqui gravado. Eu tenho como eu vejo isso o tempo todo. Cara, você às vezes não tem tempo. Pega uma caneta aí, um papel, vai anotando as coisas que ele está falando. Vai anotando, porque são informações-chave. E eu ainda brinco de falar assim, a gente lê muita reportagem, a gente lê muito livro, a gente vê muito isso, muito aquilo, e não coloca em prática. Sim. Então, escreve o que ele está falando aí e coloca em prática. Toca o terror, Rafa. E aí, fiquei durante 2 anos mais ou menos em São Paulo. Quando eu decidi, né, a gente teve, eu e minha esposa, tivemos a primeira filha, né, que para mim era a segunda, a Sofia. E aí eu estava vendo todo final de semana São Paulo, Friburgo. Né, para quem não conhece, né, São Paulo e Friburgo dão aproximadamente 8 horas de viagem. 8 horas de viagem. Então, se for, tem aquele. Dorme-se no ônibus, né? Eu vinha de avião, né, mas que dava o mesmo tempo. Eu parava no Rio e depois chegava no Rio, 3 horas para cá. E voltava. Então, assim, eu falei, não. Teve uma fase que eu fazia muito essa ponte aérea. E aí a minha carreira estava numa ascensão muito rápida, só que a minha vida pessoal estava muito desgastante. Falei, não, vamos pedir um retorno para o Rio, né? E aí voltei a trabalhar no Rio, né, ali na matriz da William Leblon, e aí vim para a parte de ser planejamento de marketing do varejo. Já era um outro mundo, né, onde a gente definia aonde fazer toda a expansão de rede do Brasil inteiro. Então, foi ali que eu tive meu primeiro cargo de gestão mais elevado dentro da empresa, minha primeira parte executiva. Direção, literalmente. Eu tinha equipe na época, eu tinha 11 pessoas. E aí, foi ali que a gente começou a desenvolver, eu particularmente, desenvolver um conjunto, junto com ele, de liderança, que me ensinou muito o seguinte. Uma palavra que você reforçou, que veio do meu líder de São Paulo, que era disponibilidade. Então, eu comecei a estar... Eu via que nos 6 primeiros meses eu não estava tão disponível, porque eu me cobrava demais. Então, eu ficava todo dia até meia-noite, trabalhando, começava às 8 até meia-noite, puxava tudo, centralizava muitas coisas, e às vezes não delegava de forma correta. E aí, eu senti 2 coisas. Primeiro, que o trabalho não estava fluindo da melhor maneira, e segundo, que eu limitava a mim mesmo. Sim, sim. Por quê? Porque se eu era referência e eu centralizava tudo, o máximo que podia chegar era onde eu alcançava. Então aquilo me mostrou, e aí eu conversando também com outros líderes, no caso o diretor dessa área, ele falou assim, olha, sozinho você pode ir mais rápido, mas com a tua equipe você vai mais longe. Então começa a entender como você distribui isso. Então acho que foi a primeira sacada. Eu falei, cara, eu preciso começar a entender como a minha equipe vai junto comigo. Eu não sou mais importante do que eles. Eu sou apenas o centralizador, o das entregas que a gente precisa fazer. E aí foi uma lição, assim, a primeira lição de liderança muito forte. Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, eu também sou gestor aqui, a minha empresa é muito menor do que o que você está falando, porque é um estúdio de fotografia, então hoje somos 2 fotógrafos e um produtor. Já tivemos um número muito grande de pessoas operando aqui, mas com todo o recesso de pandemia, aquele negócio, a gente... algumas pessoas saíram para fazer trabalho por conta própria, e aí houve um enxugamento que foi natural. Sim. Qual foi a tua maior dificuldade nessa gestão com pessoas? Estou te falando que eu sei que tem gente aí que precisa escutar isso. Foi uma excelente pergunta. Entender que cada um tem o seu estilo, tem a sua personalidade e tem o seu jeito, não só de agir, mas de absorver as suas demandas. Então, eu me via muito em... Eu tenho que demandar desta forma. Só que a forma que eu demando não é a forma que o meu liderado absorve. Isso. Que ele não é a forma que ele entende. E aí eu comecei a sentir na pele essa diferença. E aí é onde eu comecei a ser mais líder, a estar mais disponível. E na hora que eu delegava, entender como cada um absorvia e como cada um executava da melhor forma das atividades. Uma coisa que eu sempre... Gente, escuta isso direitinho, isso é importante. Uma coisa que eu sempre levei em consideração, acho que está até na Bíblia isso, você tem um grupo, e nesse grupo, quando você pede algo, quem reclama e faz, para mim é mais importante quem disse que vai fazer de imediato e não faz.
Porque assim, muita gente vive da propaganda daquilo que ela pode produzir, mas ela efetivamente não produz. Você deve ter vivenciado isso com alguns colaboradores. Eu acho que assim, a pessoa tem que ter compromisso. Sim. Né? Compromisso é uma palavra que eu prezo muito. Né? É um dos valores. Eu sou uma pessoa muito comprometida. Então, na minha equipe, eu busco sempre pessoas também comprometidas. Eu não preciso falar que faz, que não. Não precisa. Quem o faz, resultado faz. E a ação. Lógico que a pessoa tem que ter uma ótima comunicação, claro. Né? Senão, às vezes, não são todos que entendem daquela forma. Sim. Mas acho que a ação é muito melhor do que a palavra. Isso aí eu não tenho dúvida disso. Me conta um pouco, porque assim, você chegou para cá, né? Você foi convidado pelo seu trabalho brilhante de consultoria. E eu sei, né, porque como professor de fotografia, né, como mentor de vários alunos, que muita gente olha para a gente que trabalha, né, a consultoria do outro como alguém que o cara não está dando certo aqui, agora ele inventou de dar aula aqui, de fazer. Sim. Isso aconteceu com você? Assim, na hora que você deu um stop aqui e começou a consultoria, aconteceu esse... Não. Já foi direto, assim? Já? Não foi consultoria, foi por acaso. Sério? Foi por acaso. Quando eu voltei para o Rio, eu fiquei voltei em 2011, fiquei mais 2 anos e meio no Rio como... Mas essa mentalidade existe quando o cara te contrata assim, quer saber tudo que você fez. Tipo assim, eu preciso dar um checklist absurdo do que eu fiz para provar quem eu sou. Hoje nem tanto, no início... No começo, a gente... as pessoas já... tem a prova social, isso já ajuda bastante. Com certeza, mas a consultoria chegou na minha vida muito por um acaso, né? Depois de 2 anos que eu tinha voltado para o Rio de São Paulo. E aí eu também já não vinha mais São Paulo-Friburgo, mas eu já via Rio-Friburgo. Então eu ia dar 4, 5 horas a sexta e segunda de manhã. E aí eu falei, cara, não é o dinheiro nem a carreira que vai mandar na minha vida. Eu acho que se eu fiz um movimento de vir por causa de um sonho, eu preciso também um movimento de voltar por causa do sonho, que naquela época era minha família, minhas filhas, minha esposa. E aí eu decidi voltar, né? E aí nessa decisão de voltar, já veio para empreender, né? Eu vim para empreender com outro modelo, com uma outra empresa, né? E aí foi uma primeira lição com o empreendedorismo, né? Essa empresa, a gente tinha uma dependência de algumas de órgãos públicos, né? E a gente começou a bater muito nessa liberação. E na inoperância, às vezes, que o órgão público dá... A gente passou eu passei por 4 municípios diferentes. Caraca. Para conseguir, não consegui, até o 5º eu consegui. Né? E aí a gente colocou a empresa funcionando. E aí ela começou a funcionar e eu tive uma ingrata surpresa, que foi uma pessoa que eu acabei investindo todo o meu tempo, aprendizado, né? Tirei dinheiro do bolso, inclusive, para bancar algumas coisas, que acabou desviando da empresa. E aquilo, eu comecei a olhar e falei, cara, tem alguma coisa que não está certa. Né? Por que a gente está indo em tanto lugar? Por que está tendo esse problema? E aí eu resolvi fechar. Eu falei, não é isso que eu vou estar fazendo. Tá? Eu tenho que aprender. E aí a primeira lição do empreendedorismo que eu tive foi que a persistência era importantíssima. Eu fui muito persistente. Mas você tem que ter flexibilidade. A persistência sem flexibilidade, ela não vai te dar o resultado. Tá escutando aí, galera? Ela se transforma numa insistência. A insistência não é válida. A persistência é válida, mas tem que vir com a flexibilidade. Entendi. Só que nessa época, comecei a ter algumas indicações de pessoas que me conheciam, sabiam que eu estava de volta em Friburgo. Cara, tem um amigo meu que está precisando. Pô, você pode ajudar? Aí comecei a fazer consultorias, fiz assim, dezenas de consultorias, sem ter uma empresa formada de consultoria. Só a persona. Só eu. Né? E aí só por indicação. Pô, faz aqui, faz ali, faz aqui. Aí eu comecei a desenvolver essa parte da consultoria. E aí isso me trouxe um sentimento que me move até hoje. O de transformar. Nossa. Porque o meu início não foi pelo dinheiro. O início foi pela ajuda. E hoje eu não trabalho pelo dinheiro. O dinheiro é importante, é importantíssimo. Quem não gosta, o dinheiro ferramenta. É ferramenta. É ferramenta. Mas não pode ser o objetivo final. E hoje não é o objetivo final para mim. A transformação dos negócios, vibrar com o negócio, é aquilo que eu vibro, eu sou uma pessoa enérgica. Você se importa de contar um case que te emocionou? Porque você está emocionado aqui. Você se importa de contar algum case? Porque assim, eu, quanto fotógrafo,
o maior prazer que eu tenho é contar histórias. Então, assim, eu fotografo publicidade pra caramba, fotografo moda, assim, pra caramba, moda pesada, só que isso não conta história. Sim. Isso é uma outra história. Isso é uma conta história, outra história. É um outro assunto. Sim, publicidade é uma coisa seca para vender. Quando eu vou fazer um casamento, hoje eu tive a oportunidade de fotografar um book gestante, quer dizer, ali eu estou participando de um pedaço da história de alguém. Isso mexe muito comigo. Me conta alguma coisa assim que você fez assim. A gente tem todo o tempo do mundo, irmão. Não, mas eu acho que é uma mensagem rápida, mas bem profunda para mim. Inclusive, eu cheguei numa empresa, na época tinha uns 80 funcionários, já tinha uma história de mais de 25 anos. Caraca. Só que eles estavam com um problema financeiro muito grande e estavam vendendo patrimônio. Parte do ativo da empresa, né? E colocando na empresa e naquele desespero. E aí eu falei, não, vamos organizar. E, cara, foi muito mais do que eu tinha me comprometido a fazer, né? Eu, cara, comecei a me doar, começamos a organizar, né, várias partes. E aí, graças a Deus, conseguimos tirar a empresa da situação que estava. De falência, às vezes praticamente né, já indo pro saco, né? Exato, não, já estava no saco. E aí eu escutei uma coisa que foi muito importante para mim naquela época. A matriarca, né, a fundadora, né, da empresa, ela falou assim, olha, eu nunca gostei e eu nunca indicaria um consultor. Você é o primeiro consultor que, se alguém me perguntar, eu vou indicar. Mas por quê? Porque eu não estava ali para entregar uma fórmula, eu estava ali me dedicando para um resultado. Então, aquilo, cara, é isso que eu quero trazer para a minha vida, trazer para o meu aprendizado, poder dividir, né? O crescer e contribuir, né? Que hoje é falado muito por coaching. Eu fiz curso, não tenho nenhum preconceito, pelo contrário. Eu sou coach formado, né? E isso é uma coisa que poucos profissionais têm em mente, né? Às vezes olham muito sua entrega. Não, e tem um negócio, né, que eu adoro falar, Rafa. É que a sua verdade, ela serve para você. Sim, com certeza. E às vezes eu fico brincando assim, a empresa chega assim, eu quero empregar a minha regra de sucesso aqui na empresa do outro e não vai funcionar. Não vai funcionar. O consultor, acredito eu, se eu estiver enganado, está livre para corrigir. Ele tem que entender a verdade do outro, né? Com certeza. A verdade do outro, o que ele pode fazer para transformar. Cara, assim, em que situação... Você está falando assim e está mexendo muito com algumas coisas que eu acredito. Em que situação a empresa tem que procurar um consultor? Olha, consultoria, primeiro, não é exemplo de que você está quebrando. Pelo contrário. Top. As principais empresas do mundo têm consultoria. Para você ter noção, eu, na época da Oi, eu passei por 5 consultorias sendo do lado do cliente. Sim, né? sim. E esse case de São Paulo, por exemplo, foi um caso. Né? Eu liderei pela Oi e tinha uma consultoria chamada Oliver Wyman Internacional que liderou pelo lado deles. Então, assim, a consultoria ela é apenas uma troca de experiência, né? E uma transferência de conhecimento que alguém já tem, talvez naquele segmento um pouco a mais, já passou por algumas experiências e está ali botando na empresa. Porque o empreendedor, ele tem que ter uma... Eu acho que quando vira essa chave, eu acho que é aí que o resultado vem chegando, né? Cada vez mais rápido. O empreendedor ele entende do negócio, ele entende de fazer, ele entende daquilo que ele começou a transpor na empresa e sonhou. Existem outros processos, também processo financeiro, Sim. processo comercial, algum outro processo que ele não entenda tão bem. Tem uma coisa que eu acho muito legal, né? Eu fiz administração da empresa e quando me mudei para Friburgo, foi para trabalhar numa empresa, né? Ser o ajudador, né? Sim. E quando eu cheguei lá, era uma farmácia muito grande. A primeira coisa que a gente entendeu é que a farmácia era maior do que a cidade. Assim, ela foi produzida para vender para uma cidade de 500 mil habitantes, uma cidade de 180 mil habitantes. Então, tinha um desnível aí que estava muito ruim. E eu contei o número de lâmpadas no hall principal da farmácia. Eu falei, cara, tem aqui 46 lâmpadas, eu nunca vou esquecer disso. Aí o cara é muito iluminado então, mas é HO, que é uma lâmpada absurdamente grande. Eu falei, se você tirar 30 lâmpadas, a luz vai ser a mesma, porque eu já era fotógrafo, eu conheço luz. Aí o cara, não faz, gerente, que absurdo isso aqui. Aí o dono, né, que estava precisando economizar, na mesma hora retirou as 30 lâmpadas. Não retirou, ele só desplugou a luminária
permaneceu a mesma. Só que o saldo devedor de energia diminuiu muito. Então, às vezes, o consultor, às vezes a empresa nem está numa situação ruim, né? Ele enxerga, às vezes, o óbvio, mas que não é tão óbvio para quem está vivendo aquele no dia a dia. Porque está vivendo o dia a dia. Exatamente. Porque ele faz parte do processo. E em alguns momentos, quando você faz parte do processo... Você não percebe os detalhes. Você não percebe os detalhes. Então, assim, é claro que formação de consultor existe, pô, nem tanto. Eu acho que eu vejo que a parte de consultoria, a pessoa tem que ter uma bagagem. Uma vivência. Porque senão você não consegue transferir conhecimento. Você vai transferir conteúdo, não conhecimento. Então, pô, conteúdo hoje tem na internet. Pô. Se for questão de conteúdo, você vai no Google e bota... Segura aí. Galera, olha só. 2 palavras que eu adoro. Eu sempre falo isso nas minhas lives de fotografia. Eu sempre falo, conteúdo e conhecimento são coisas diferentes. A internet está cheia de quê? Você acabou de falar. De conteúdo. Mas falta o quê? Falta conhecimento. Você tem que transformar. E você está vivendo num mundo hoje que qualquer um que tem uma fórmula caseira, por exemplo, eu faço frito ovo com cebola. Isso não quer dizer que quem frita ovo com tomate, ou quem só frita ovo na manteiga, ou só frita ovo no óleo, está errado. E a internet está pregando isso. Sim. Se você tem uma experiência ridiculamente pequena, você já, na internet, já te coloca como um polarizador de meio. Assim, o cara já é e não é. Então, assim, não é demérito da pessoa que está mostrando o serviço, mas é importante a gente procurar conhecer mais o que está sendo falado ali. Com certeza. Até para que você que está assistindo a gente agora possa ter como é que eu posso dizer? Uma crítica sobre o assunto, não, porque isso a gente vai entrar noutra seara, mas eu diria que ter dois pensamentos diferentes sobre o mesmo assunto. Com certeza. E conteúdo, ele vai ser importante? Ele é muito importante. Eu acho que a gente está vivendo uma era assim de conteúdo com acessibilidade. Pô, agora tá fantástico. Que a pessoa faz uma universidade sem estar numa universidade. Só pelo Google hoje ele faz uma universidade. Hoje eu falei para um cliente assim, ele perguntou qual é a fase melhor da minha carreira de fotógrafo. São 34 anos, esse ano eu faço 35. Eu falei que hoje, mesmo lucrando menos. Aí ele disse assim, como assim você lucra menos? É porque na época de filme só existia o fotógrafo para fazer foto. Então, a sua taxa de lucratividade era mais alta. Então, você vendia uma chapa, né, que a gente fala assim, um clique mais caro do que você vende hoje. Sim. E você tem uma multiplicidade hoje muito maior de profissionais também. Então, a concorrência meio que muda o mercado, né? Mas ainda assim, eu acho hoje melhor. E você? O que você acha? Você acha que hoje a gente está vivendo melhor do que quando você começou? Com certeza. Na parte de consultoria, assim, eu tenho, desde que comecei no mundo corporativo, tem 20 anos. Né? Faço 20 anos agora. Mas só há 8 eu já faço consultoria. Né? E aí eu vejo a disponibilidade de serviço é muito maior. As pessoas estão mais abertas, a gente pode falar. E a oferta de consultorias também estão maiores. Só que o que esse mercado está mais aberto? As pessoas estão vendo que só o conteúdo, pelo conteúdo em si, às vezes não transforma. Então, a transformação ela precisa ter experiência. Deixa eu fazer uma pergunta cabeluda aqui. Eu estou aqui com a galera aqui e assim, a gente já trouxe aqui vários cases, né? Você falou que do Igor, né? Se eu fosse você, assistia todos. Assiste tudo eu já aí, assisti. hein? Cadu. Nossa. O Ado, a Gil, assim. Cara, eu quero contratar uma consultoria. Imagina o cara que está pensando ali. Eu vou falar aqui escrachado. Sim, claro. Eu estou montando a barraca de cachorro-quente do Zé, lá na esquina. O cara que está ali, né? Uhum. Eu estou montando a casa, mas eu não sei como é que eu vou vender o cachorro-quente no Marketplace. Também não sei, mas se eu inventar, eu vou dar um jeito aqui de a gente botar no Imagina TV. Aí, para que eu quero uma consultoria? O que é um consultor? Tenta colocar isso de uma forma simples. Sim. O que é um consultor que vai fazer com que eu tire dinheiro, porque é um investimento. Sim. E aprenda, existe uma diferença entre gasto e investimento. Consultor é investimento. O que um consultor faz para a empresa? Ou para uma persona, né? Um empreendedor que está abrindo lá o cachorro-quente do Zé. Nesse momento de abertura,
né? São várias fases, né? Vamos pegar nesse momento de abertura para simplificar. Pensa a Uber, por exemplo. Sim. Pensa a Uber. Você sabe onde você está, né? Você sabe onde você quer chegar. Você bota o endereço, né? Ele te disponibiliza uma pessoa para vir até você. Essa pessoa vai trilhando os caminhos já pré-definidos. Em algum momento, se muda o trânsito, a rota também muda, até você chegar onde você e aí o cara te larga lá. Efetivamente queria chegar. Então, assim, sendo mais simples, né? Nessa fase seria como se fosse um Uber. Tá, você está aqui e quer chegar lá, como é que a gente trilha esse caminho juntos? Então aí, irmão, presta atenção. Se você não sabe como crescer, tem um homem aí para te ensinar. é isso. Porque às vezes o cara quer crescer, quer aumentar a renda, mas ele não sabe. E não saber não é ruim. Não? É uma condição de momento. Que é assim, o que eu aprendi na vida? Eu pergunto qualquer coisa. Sim. Eu não tenho problema de perguntar. Tem hora que o cara acha que eu estou sendo sarcástico. Eu falo assim, não, por que você está fazendo isso? Eu pergunto, por que eu vou fazer isso? Que custa perguntar, né? Não custa nada. O não você já tem. Mas o mais importante, o Adriano, nesse conceito, é que consultor, quem for dentro da sua empresa, ele nunca vai levar o seu resultado sozinho. Porque o resultado faz parte do time, faz parte do empreendedor, faz parte do liderado, faz parte de quem está trazendo experiências. E a melhor solução não é o consultor que vai trazer, eu não tenho dúvida disso. A melhor solução é a junção do conhecimento do negócio, que é quem fundou, mais o conhecimento da ferramenta ou de processos, que é quem traz na consultoria. E de experiência que já passou em outros momentos, que economiza caminhos tortuosos em alguns momentos. A troca é tudo, né, irmão? Porque não errar não é objetivo. Se alguém tem o objetivo de não errar, está no mundo errado. Como diz na minha terra, se lascou. Você tem que acertar melhor do que errar. Não é nem mais. É acertar melhor. Eu escutei isso do Thiago Nigro falando há pouco tempo e eu falei, cara, essa é a sacada. Se você acertar mais do que erra, mas você pode acertar um passo e errar um caminho inteiro. Mas você tem que acertar melhor do que erra. Porque os erros vão acontecer e faz parte da gente. É ser humano, a gente não é perfeito. É isso aí. Então, acho que o caminho é esse. Galera, esse é o Rafael, consultor. E eu vou fazer uma pergunta que você já sabe. Se ele assistiu o negócio que ele falou que assistiu, vamos pegar ele agora. Ele sabe qual é a pergunta que eu vou fazer para ele. Fala aí uma coisa que você falaria, que você diria para você há 20 anos atrás. Tenha calma. Né? Tenha calma e confie no processo. Acho que o processo corporativo, o processo do universo e o processo divino. Eu acho que todo mundo já tem um objetivo, já tem no coração você tem as respostas, dentro de você as respostas já existem. Só que se você não tiver calma para acessar, esse fluxo mental te atrapalha. Então, se eu fosse um pouquinho, como todo mundo, né? Assim, mais maduro, ou com essa cabeça lá atrás, acho que eu economizaria muita noite sem sono. Todos nós. Gente, o que ele está falando aqui, eu vou ensinar para você aqui um negócio chamado regra do funil, que serve para mim. Pelo menos eu chamo isso de uma regra do funil. Se a tua cabeça está fazendo muito ruído, né? Porque é o que acontece, né? Quando a gente está desesperado, precisando pagar um boleto, precisando acertar uma venda, precisando fechar uma ponte, né? Criar um contato. Coloca os teus pensamentos todos no papel e vai eliminando aqueles que realmente são delírios. Sim. E aí a coisa vai acontecer. E aí eu fico brincando. Começa assim, 40 pensamentos, 50 pensamentos, daqui a pouco 10, daqui a pouco 5, daqui a pouco é o certeiro. Porque ele está ali o tempo todo, só esperando você tomar a decisão de tirar ele do ruído, né? Desse volume de pensamento. E assim, olhando para quem empreende, quem trabalha com times, quem trabalha com gestão, um outro pensamento é se conselho é bom, exemplo arrasta. Eu acho que isso eu estou trazendo muito para a minha vida. Vamos lá. Repete de novo. Galera, anota isso aí. Se conselho é bom... Exemplo arrasta. Né? Eu tenho muitas referências. E o Rony, da Reserva, é uma referência muito forte para mim. Né? E eu acho que você tem que viver aquilo que você
Se você quer para o seu time, aquilo que você quer para quem está aí debaixo da sua liderança, aquilo que está na tua empresa. Então, seja exemplo. Sendo exemplo... Arrasou. Obrigado por estar aqui no Imagina TV. Espero que você tenha gostado também. Demais. Eu tenho certeza que você vai ajudar um montão de gente aí. A gente não tem como mensurar essa semente que a gente plantou hoje. Mas os frutos vão cair, ia cair a abundância. Vai ser muito fruto caindo dessa árvore aí. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês aí que estão vendo. Ó, nossos amigos, né? Nossos amigos aí. Tá tudo ali atrás. Ali. Imagina TV, sucesso. Imagina Brasil vai ser um sucesso. Não só está sendo, mas vai ser um grande sucesso. Agora Imagina TV, né? TV, que na minha terra é TV. Imagina TV. Obrigado, Rafa. Deus abençoe vocês. Continue assistindo nossos vídeos. Ele tem um fator educativo enorme. Tem feito diferença sim. E se você acha que é só isso, entra no Imagina TV, vai lá no Marketplace, tem um montão de coisa para você. Faz o cadastro direitinho, pega o bloquinho da anotação, a caneta e manda a pergunta. Estamos esperando você, tá bom? Beijão.